bom dia, a paz de Cristo. Eu sou a pastora Cíntia Dorini e estou aqui mais uma vez, um horáriozinho também diferente, para trazer para vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus, para nós meditarmos. Se vocês ouvirem aí um sonzinho ao fundo de alguém falando com crianças ou um sonzinho de música regional, é o período aqui de São João aqui no Nordeste, então tem sempre bastante barulho, tá? Ontem nós não tivemos live, esse fim de semana eu recebi um presente de renovação aí matrimonial do meu maridão. Então, esses dias agora, esse fim de semana a gente passou fora e eu ganhei de presente aqui um novo visu, uma harmonização facial. Então vocês vão estranhar aqui um pouquinho de algumas coisas. Estou em período aqui de recuperação, mas tá sempre lindo e eu gostaria de agradecer ao meu marido pelo presente e parabenizá-lo pela excelência na competência daquilo que ele fez. Então, tá aqui o make novo. Quem quiser depois entrar em contato para fazer harmonização facial, fala comigo em inbox, tá bom? Elisaneide, querida, bom dia, paz de Cristo. Tia Betinha, recém-chegada de Vegas, bom dia. Bem, nossa meditação de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 12, apenas um versículo, e nós faremos aqui um paralelo entre expectativas e realidade. E por que nós não nos acostumamos a termos mudanças de comportamento quando nós também mudamos, saímos de um lugar de prova para um lugar de bênção? Diz assim, capítulo 12, verso 1, apenas um versículo na versão da minha Bíblia, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essa palavra até aqui. Bom dia, Neidinha, a paz, Willas. Nesse momento, Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, e apesar de ser uma cidade, um lugar próspero, eles eram um povo explorado. E Deus tinha uma grande promessa para a vida de Abraão e também para, através da vida de Abraão, levantar uma grande nação que seria a nação escolhida do Senhor. Quando Deus falou da saída desse lugar onde Abraão estava para a terra prometida, que era Canaã, Deus dá características àquela terra e Deus diz que era uma terra que manava leite e mel. E algumas coisas me chamam a atenção sobre padrões de comportamento diante de alguns ambientes. Tem pessoas que se acostumam a viver de uma determinada forma e atravessam todo o deserto, e quando chegam na Canaã, na terra prometida, não sabem o que fazer na terra que mana leite e mel. Então vamos entender um pouco disso. Quando o povo passou toda aquela travessia, quando já chegou nos dias de Moisés, saiu do Egito, cruzou o deserto para poder chegar à terra de Canaã, muitas coisas aconteceram. Se nós fôssemos aqui falar sobre lugar bonito para se ver milagre, nós falaríamos do deserto, que apesar de uma paisagem árida, dolorida, de ser conhecido como lugar de prova, mas no deserto também, o deserto é um lugar de milagres, é um lugar de se achegar mais a Deus. E aquele povo, naqueles dias, aqueles anos de deserto, eles viram milagres, eles viram coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, guiando o povo por um caminho. As suas vestes não se envelheceram, nem se gastou os sapatos, os calçados dos seus pés. Então aquele povo vivenciou milagres.
Todos os dias eles eram sustentados por aquilo que caía do céu, o maná. Era o alimento diário. Há momentos em nossas vidas que nós vivemos da providência do céu. Uma de cada vez. Um por dia. Vivemos um milagre por dia. Aquele povo vivenciou isso. Mas chegou um momento em que o povo adentrou em Canaã, na terra prometida, a terra que manava leite e mel. E o povo precisava passar por uma mudança de comportamento. Porque o povo estava acostumado a receber milagres vindos de cima para baixo. Era o maná. Mas a terra, os milagres brotariam da terra de baixo para cima. E quantas pessoas que estão aqui me ouvindo já estão na terra de Canaã faz tempo e não sabem o que fazer nessa terra? Sabe por quê? Porque estão acostumados a olhar o tempo todo para cima e esquece que o tempo da prova passou. O tempo de olhar para cima era o tempo do milagre do deserto. Eram os dias da providência diária. Tem pessoas aqui que precisam abrir os olhos para entenderem que vocês já estão na Canaã, na terra prometida. E nessa terra prometida é necessário semear. Sabe por quê? Porque a terra é boa, tudo que você plantar em Canaã vai dar, vai nascer. Invista na terra prometida. Você orou muito por esse emprego que Deus te deu? Para de murmurar de alguém que te persegue. Para de reclamar olhando no calendário quando é que vai ter um feriado. Nada contra os feriados. E agradece a Deus pela bênção. Você está em Canaã, dê o seu melhor. Você pediu por um casamento, cuida dele. Durante esse fim de semana eu vi o quanto meu marido semeou, o quanto ele investiu no nosso casamento. E não foi com um presente apenas material, mas em todo o cuidado que ele demonstrou, na forma como cuidou de mim. Quando a gente pede milagre, a gente precisa aprender a viver o milagre. Precisamos deixar que as nossas mentes saiam do cativeiro que ficou lá atrás. O período de deserto é o período de olhar para cima e esperar milagre. Mas quando você atravessa o deserto, é o momento, Nara, bom dia, de você entender que é o momento de você compreender e se comportar e ter uma mudança, quebrar o paradigma de comportamento de pessoa que ainda está na travessia do deserto. E se comportar como alguém que já adentrou na Canaã, na terra prometida. Trate de semear para que você possa colher. Marilã, bom dia, querida. Semeie com amor, semeie com cuidado, semeie com carinho. Acredite que o leite e mel que Deus tanto falou quando prometeu a Abraão que lhe daria através daquela terra, é você quem irá alcançar. Se é uma terra que mana leite e mel, invista nas melhores vacas, no melhor leite, para que venha o melhor leite. Se é o melhor mel, semeie as melhores e mais lindas flores. E não esqueça de cuidar dela todos os dias, para que você usufrua do mel. Clau, cunhada, bom dia, a paz, bom tê-la aqui. Aprenda a quebrar paradigmas e padrões de comportamento, de mentalidade de quem ainda não atravessou e ainda não conquistou o melhor dessa terra. Se você ainda não conquistou, olhe para cima. É do alto que vem seu socorro, é de cima que vem o seu milagre. Você aprenderá a vivenciar milagres e receber o maná diário. Raíssa, bom dia, querida, paz.
Você receberá todos os dias a porção necessária para que você vivencie esse milagre, tendo a graça de vivenciá-lo, experimentando o melhor de Deus, sempre. Mas se você já atravessou esse deserto, abra os seus olhos e entenda que chegou o momento de parar de olhar para cima. Tem muita gente aqui que está olhando, perdendo tempo ainda, olhando para o céu, quando ela já entrou em Canaã. Pare um pouco e olhe agora, comece a olhar para a terra. Afinal de contas, a promessa foi de uma terra que mana leite e mel. Olha para a terra, é de lá que vem o seu milagre. Bom dia, amada Raíssa. E invista nessa terra, tudo que você semear nessa terra, você colherá. É uma promessa que foi feita desde os dias de Abraão e concretizou-se na travessia do deserto através de Moisés, quando Josué precisou assumir a liderança do povo. Eles foram avançando e conquistando terra após terra, vencendo reis, derrubando gigantes, atravessando muralhas. Pastora Morgana querida, a paz de Cristo, bom dia, bom tê-la aqui. Quebre os paradigmas do seu próprio pensamento. Tia Socorro, querida, a paz, bom dia, bom tê-la aqui. E comece a mudar os seus próprios pensamentos e a investir na terra que o Senhor te deu. Certo dia nós adquirimos um hábito na nossa casa, meu esposo e eu, de termos o nosso culto particular. E um dia meu marido estava ministrando a minha vida e ele percebeu que eu estava entristecida, e ele ministrou algo na minha vida que eu quero compartilhar com vocês, que eu nunca esqueci. Ele disse assim: baby, você não está mais nos dias maus, o tempo mau passou, viva com alegria esse novo tempo. E eu louvo a Deus pela ministração do meu marido na minha vida, porque naquele momento Deus estava me fazendo lembrar desta palavra, que eu já tinha atravessado o deserto e que agora era o momento de eu entender que eu já tinha adentrado na minha Canaã. Era o momento de investir, de cuidar, de plantar, de semear, para que eu colhesse o melhor dela, já que ela era a melhor terra. Se você já está na melhor terra, cuida dela. Já recebeu de Deus o ministério que você pediu? Investe, estuda, ora, lê a Bíblia. Separa um tempo a sós com Deus. Faz com que outras vidas também colham desses frutos. Compartilha de seus milagres. Entendam uma coisa: é mentira essas coisas que as pessoas dizem aí, que quem serve a Deus, quem crê em Deus, tem que viver sempre na prova para poder viver em obediência. Não, não é verdade. Nós não somos criados para vivermos em prova o tempo todo. Nós passaremos por provas. O nosso lugar de morada não é o deserto, é a terra prometida, é a Canaã que o nosso Deus nos prometeu. Então que nós andemos em busca dessa Canaã, entendendo os caminhos de Deus, para que possamos atravessar todo esse deserto em 40 dias e não em 40 anos. Que o seu relacionamento com Deus seja tão íntimo, de uma forma que você não fique desobedecendo o tempo todo, cometendo erros cíclicos, como o povo de Israel cometia no deserto, e ficava tendo uma rota cíclica, sem conseguir adentrar naquela terra. E quando você chegar frente a ela, contemple e lembre-se das promessas. Lá é onde está o melhor de Deus para você. Valorize o melhor de Deus para a sua vida. Aprenda com os seus erros, aqueles que foram cometidos nos dias de deserto. E mude o seu padrão de pensamento e de comportamento. Deixe com que a sua psique seja trabalhada por Deus de uma forma em que tudo aquilo que Ele trabalhou dentro de você seja internalizado e possa ser externalizado.
de uma maneira tal que quem está te vendo veja em você as mudanças produzidas pelo próprio Deus. Eu costumo dizer que para algumas pessoas nós somos a Bíblia que a pessoa lê diariamente. Então, muito cuidado com os seus pensamentos e com os seus comportamentos. Eu oro ao Senhor para que você tenha a graça de cruzar o deserto e que quando você cruzar, você lembre-se do que o meu marido me fez lembrar quando ele ministrou a minha vida. Que eu não estava mais no deserto, que eu já estava na Canaã. E a partir daquele momento eu passei a me alegrar no Senhor e a ser muito mais grata por tudo que Ele já tinha feito na minha vida, inclusive pelos dias de deserto, porque lá eu aprendi muitas coisas. E me lembrando dos dias de deserto, eu aprendo a cada dia a valorizar muito mais a abundância de leite e mel da Canaã que Deus me deu e tem me dado em tantas áreas da minha vida. Que isso também possa ser agregado dentro de você, que você possa aprender nessa palavra, através dessa palavra, a semear para que você possa colher o melhor. E lembre-se, você planta, a água vem, a palavra rega, alguém te ajuda a regar, mas é Deus quem dá o crescimento. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e que Deus os abençoe poderosamente. Amém.